Bom dia, tudo bom, pessoal? Bom, faz um tempo, né, que eu não gravo nenhum vídeo sobre a mensagem de Deus para as nossas vidas, mas já faz alguns meses que Deus tem falado muito ao meu coração, né, para eu falar com vocês sobre enfrentar o medo, como vencer o medo, como vencer a depressão, né? Que são coisas que a gente tem enfrentado muito no nosso dia a dia ultimamente. Então eu quero começar, né, primeiro lendo para vocês um pouquinho sobre o que é o medo. Na psicologia, o medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo. Normalmente, para surgir o medo, é necessária a presença de um estímulo que provoque ansiedade e insegurança no indivíduo. Porém, em determinadas situações, o medo pode se desencadear apenas a partir da ideia em relação a algo que seja desagradável. Existem diferentes tipos de medo e níveis, que pode ir desde uma ligeira ansiedade ou desconforto até o pavor total. As pessoas as respostas do organismo também se apresentam de diferentes modos de acordo com a intensidade do medo. Ok, então o que é o medo? O medo, né, é um estado emocional em resposta a um possível perigo que a gente pode acabar sofrendo. E os tipos de medo? Tem o medo real e tem o medo emocional. O medo real, eles são associados a situações que oferecem riscos reais, como o medo de se machucar ao pular de paraquedas, ou medo de ser demitido após expor suas opiniões pessoais na empresa. Ou, no meu caso, medo de ser atropelada. Né? Eu já fui atropelada 2 vezes. E semana passada quase foi a terceira. Então, assim, esses medos, eles são agentes protetores e não geram insegurança, pois não são capazes de interferir, né, no sentimento de capacidade individual. E são reais e concretos no risco oferecido. São esses medos que fazem, né, que nos fazem pensar antes de agir, de tomar uma decisão ou de fazer alguma escolha, né? Que nem eu falei, o meu medo real é tipo ser atropelada de novo, né? Ou ser assaltada, que eu também já fui. Então o que acontece? Se eu tenho esse medo, né, que é o medo real, que pode acontecer, que já aconteceu, o que eu vou fazer? Quando eu for atravessar a rua, no que eu cheguei, né, na beirada da calçada, eu vou olhar para um lado, vou olhar para outro e vou atravessar a rua. Enquanto eu estiver atravessando, eu vou continuar olhando, né? Vou cuidar, assim, porque às vezes o carro passa sinal vermelho, vem a mil, né? Então eu olho, vou atravessando a rua e continuo olhando. Medo de ser assaltada. Não vou ficar indo em lugares que eu sei que tem, né, assaltante, que já, né, aquele lugar ali tem marginal, tem assaltante, então eu não vou passar por ali. Se eu acabar sendo assaltada em um outro lugar que não é tão óbvio, né, acontece, passei isso, né. Mas são medos reais que nos ajudam na hora de tomar uma decisão, né? Qual caminho eu vou para a escola? Qual que é o melhor caminho, né? Que é mais tranquilo para o serviço, para a escola, que eu não vai me atrasar, né? Por causa do engarrafamento. Não, tenho medo de chegar atrasado no serviço, levar uma advertência. Não, então eu vou para um caminho mais tranquilo para não acontecer esse imprevisto, né? Medos reais que nos ajudam a tomar decisões reais, né? Que nos ajudam a fazer uma escolha. E os medos emocionais? Gente, esses são complicados. Os medos emocionais, eles dizem respeito ao temor de passar por alguma situação que possa provocar prejuízos emocionais, como medo de fracassar, de se frustrar, de ser rejeitado, criticado ou abandonado. Os medos emocionais geralmente despertam insegurança e geralmente estão relacionados a um sentimento de incapacidade, inferioridade e não merecimento. Esse tipo de medo é capaz de paralisar a vida do indivíduo, que passa a perder oportunidades, desistir de sonhos e afastar pessoas importantes. Ou seja, o medo emocional é um medo que, para quem não
não sente esse medo, é um medo idiota. Sinceramente, né? Quem não sente esse tipo de medo, acha que isso é idiota, que não tem nada a ver e tal. Gente, eu tinha esse medo idiota. Né? Hoje eu falo, é um medo idiota. Mas não faltando com respeito com quem sente esse medo, não. Mas é tentando explicar que pra quem não sente isso, é nada a ver. Mas teve uma época, assim, que eu tava ficando presa em casa. Né? Que nem falou, aprisiona a gente, faz a gente desistir de sonhos. Gente, eu passei tudo isso. Eu não... eu não colocava mais quase nada no Face, né? Eu colocava mais, era versículos da Bíblia, eu colocava frases de bom dia, né? Essas imagens de bom dia, boa tarde, boa noite, né? Mas coisas assim, minha, não colocava mais. Tudo eu tinha medo, sabe? Eu tinha medo de tudo. Como se tivesse alguém 24 horas de olho na minha vida. Sei lá, sabe? Uma paranoia. Era uma paranoia mesmo. Né? Ou até, assim, questão, né, de tudo que a gente passou, de todas as dores e tal que eu sinto. Eu pensava assim, se eu postar que eu fiz um bolo, vão achar que eu tô mentindo que eu tenho dores. Se eu postar que o meu esposo me levou um café na cama, vão achar que a gente não passa nenhuma dificuldade. E vão começar a falar que a gente fica fingindo. E vão começar a falar isso, vão começar a falar aquilo. E daí começava a vir um monte de medo, um monte de coisa. E tipo assim, mas medo só do que as pessoas vão falar? Não é simplesmente do que as pessoas vão falar. Mas é porque tudo que a gente passou para muitas pessoas que convivem conosco, vê a gente como exemplo. Então eu tinha aquele medo de achar que a gente mentiu, que a gente, sei lá, sabe? E não acreditar mais no trabalhar de Deus nas nossas vidas. Porque uma coisa que eu sempre tomei muito cuidado é isso, que a minha vida é de Deus, eu quero refletir Deus através da minha vida, né? Independente da situação, se é uma situação triste, boa, alegre, complicada, doença ou não, saúde, né? Eu gosto de transmitir Deus através da minha vida. Então eu me preocupava muito com isso. Né? Até mesmo a questão de algumas pessoas que achavam que era exagero, tudo que eu falava da dor, né? E tudo que a gente passava era exagero, não tinha nada a ver. Então eu tinha essa paranoia de não ficar mais postando nada. Deixa eu ver o que mais. Eu já não tava mais saindo de casa direito por causa das dores, porque eu tava ficando paranoica. Eu tinha muito medo de cair na rua, né? Porque falhava muita perna, tudo, então eu tinha muito medo de cair. Talvez cair na rua, talvez piorar, talvez machucar, talvez isso, talvez aquilo, talvez aquilo outro. E passava 1000 coisas na minha cabeça, né? Se eu sentia qualquer sintoma diferente, eu já entrava na internet pra pesquisar. Eu já achava que podia ser milhões de coisas, né? Então eu fiquei, assim, foi um período da minha vida que eu fiquei bem isolada, né? Porque é que nem eu li ali, né, da pesquisa que eu fiz. A gente se isola, a gente fica retraído e a gente não fala pras pessoas direito, com medo de que elas não entendam e acabem julgando a gente, né? Porque a falta de compreensão, ela tem um peso muito grande, né, nas nossas vidas. Então, quando a gente não se sente compreendido, a gente se sente apenas julgado, é mais complicado da gente se abrir depois. E o medo emocional, quando ele já se torna muito forte, né, quando a gente chega a se afastar das pessoas, a desistir de sonhos, né, deixar de fazer as coisas que a gente gostava, deixar de ir em lugares que a gente gostava, esse medo e a depressão é, assim, é uma linha muito tênue que separa eles. Então, é muito rápido tu passar do medo emocional para a depressão. Por isso que esse vídeo fala, né, vencendo o medo e a depressão. Porque são duas coisas que acabam se interligando com o passar do tempo. O que acontece? A gente, né, eu sempre pensei, eu sempre tinha pra mim, assim, que eu sou uma fortaleza. Eu sou forte, né, minha família passou por muitas coisas. E o meu pai uma vez falou pra mim, filha, tu é forte, eu conto contigo. Acabou o choro. Daquele momento em diante,
Eu tinha 17 anos. Daquele momento em diante, eu não chorei mais para as pessoas. Meu sobrinho faleceu, eu quase não chorei no velório, por dentro eu tava acabada. Foi a primeira vez que eu tive depressão. Isso já conto em outro vídeo, né? Por quê? Mas eu não chorava, eu me mantinha firme, meu pai precisava de mim, minha mãe precisava de mim, minhas irmãs, meu irmão, minha família precisava de mim, eu tinha que ser forte. Então eu não me abria com ninguém. E com o passar do tempo eu continuei assim, né? Eu não me abria, eu chorava de noite. Na verdade foi a segunda vez que eu tive depressão, mas eu chorava de noite, eu gostava muito de colocar o colchão na sala, escorado na estante, ligava a música pra ficar ouvindo música enquanto eu dormia e ficava muitas vezes a noite toda chorando. E ninguém ouvia, porque, né, tinha música pra distrair. Então, eu passei por situações assim, né, depois que eu casei também, que eu fiquei doente, eu entrei em depressão, né, meu marido, ele não sabia, né, que nem eu contei pra uma amiga minha alguns meses atrás, e ela olhou assim, mas tá sempre sorrindo, né, sempre animada, sempre levantando os outros, tu não teve depressão? Tive uma depressão bem fortinha, né, até. E o meu marido também não sabia, porque assim, quando ele tava em casa, eu reclamava de dor, né? Falava como foi meu dia. Sempre tentava fazer um bolinho, um pão, algum salgado, alguma coisa pra esperar ele. Isso quando eu comecei a melhorar. Mas quando ele não tava em casa, quando eu tava sozinha, porque eu não trabalho, né? Eu não trabalhava e não trabalho. Quando eu ficava sozinha em casa, vinha aquela tristeza, aquele desânimo, aquele sentimento de inferioridade, de não merecimento, de que a vida não vale a pena. Não que a vida em si não vale a pena, mas eu me culpava. Sério, eu me culpava. Porque a gente casou com 2 meses, eu fiquei doente, aconteceu tudo aquilo. E por causa da doença que eu tive, de tudo que eu passei no hospital, eu mudei a nossa vida. Então eu me culpava muito. No meu marido tem que trabalhar muito mais, no meu marido tá cansado de ter que vender as coisas dentro de casa, a ponto de eu achar que eu não merecia viver, né? Eu não merecia estar aqui porque eu estando viva só trazia preocupação pro meu esposo, preocupação pra minha mãe que estava doente, pro meu pai que tinha que cuidar da mãe, também se preocupava comigo. Então, muitas vezes, quando eu tava sozinha em casa, ou de madrugada, né, quando eu ia no banheiro, que a cozinha é bem próxima assim do banheiro, eu levantava, ia na cozinha e pegava uma faca e colocava no meu pulso. Ficava segurando, respirava fundo e eu me tremia toda. E eu agradeço a Deus, porque Ele não permitiu, né, que eu tirasse a minha vida. Porque foi um momento bem complicado pra mim. E como eu disse, eu era fortona, né, eu aguento tudo e eu não aguentava nada. Eu só tentava, mas eu não aguentava nada. Então, assim, uma coisa que eu aprendi, né, é que a gente não é forte. Não, a gente não é. A gente finge que a gente é. E esse é o problema. A gente tem que entender que nós somos fraquinhos, né? Nós somos delicados, nós temos nossos problemas. Porque o que acontece? O que é uma fortaleza, né? Uma fortaleza é algo impenetrável, é algo seguro, que ninguém encontra, né? Tipo a fortaleza da solidão do super-homem, né? É só ele. E ninguém acha, é bem isolado, é bem escondido, né? Lá no gelo. Combina, né? O gelo, assim, meio frio, é bem como a gente fica por dentro. E isso é uma fortaleza, né? Algo que é projetado para ser impenetrável. Então, se
a gente for uma fortaleza, se a gente é fechado assim, ó, ninguém entra, ninguém sai, nenhum sentimento sai, né? Bem protegido, assim. Se a gente é uma fortaleza, nada entra, nada sai, como é que Deus vai entrar? Né? Como é que Deus vai conseguir entrar no nosso coração se a gente é uma fortaleza? Porque Deus não chega arrombando, derrubando a porta e fazendo estardalhaço, não. Ele só entra se a gente permite ele entrar. Então, se a gente se fecha pro mundo, se a gente se fecha pras pessoas, se a gente se fecha pra Deus, é bem complicado. É bem complicado mesmo. A gente tenta aguentar, a gente tenta suportar aquele peso, a gente tenta, sabe, a gente carrega, como é que a mãe falava? Carregar o mundo nas costas, abraçar o mundo, né? Que a minha mãe falava, tu não tem que abraçar o mundo todo. Aí eu falava, não, mãe, eu não abraço o mundo todo, eu abraço o meu mundo. Né? A gente tenta abraçar o mundo. A gente tenta ser forte pros filhos, né? Pra quem tem filhos, pros pais, pros irmãos, pra quem é líder. A gente tenta ser forte pros liderados. Os pastores tentam ser fortes pras ovelhas, né? Pro pessoal que congrega na igreja. A gente tenta ser forte pra algum parente que tá doente. A gente tenta ser forte no serviço, aguentando um chefe chato, alguma coisa assim, um cliente chato. E a gente acaba sobrecarregando, sabe? A gente fica com aquele peso assim nas costas. A gente sobrecarrega muito. E até a palavra de Deus fala, aí ó, eu nem tinha pensado nisso, então nem lembro agora o versículo, mas que Jesus tomou sobre si, né, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? E tem uma parte também, não lembro agora o versículo, onde é que tá, mas que fala que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Gente, quando Jesus tomar conta, nossa, todo aquele peso, sabe, que tá aqui, de carregar o mundo todo, de carregar todas as preocupações, some, fica leve, tu se sente flutuando, porque tu não carrega sozinha. Jesus carrega tudo por ti, ele já fez o sacrifício por ti, tu não precisa se sacrificar. E assim, como eu tava falando, né? A gente não tem que ser forte, a gente tem que ser fraco. Porque é na fraqueza que Deus consegue trabalhar. Na fraqueza de estar mais suscetível, de estar mais disposto a ouvir, de estar mais disposto a aceitar. Então, aqui ó, ouve uma coisa. Seja fraco. Seja fraco. Não tenta fazer todas as coisas, fazer tudo sozinho. Não dá certo, tá? Seja fraco, seja dependente de Deus. Seja você. Pronto, resumindo, seja você. Né? Seja essa pessoa cheia de defeitos que tu é, que eu sou. Seja essa pessoa que tem os medos, que tem insegurança, que tem frustrações, que tem, né? Enfim, seja você. Não tente ser quem você não é, não tente ser a fortaleza, não tente ser uma rocha que não sente nada, que suporta tudo. Não, seja você. Essa florzinha de Jesus delicada, sabe? Que precisa de cuidados todos os dias, que precisa ser regada por Jesus todos os dias, que precisa, sabe, ter carinho, ter atenção. E quando tu estiver se sentindo muito triste, se tu quiser chorar, chora. Chora. Se tu quiser gritar, grita. Tá, assim... Bom, eu não posso gritar aqui, senão os vizinhos vão achar que eu tô louca, né? Então, eu tenho... Aqui, ó. Minha almofadinha. Quando vocês quiserem gritar, sem fazer um fiasco, se os vizinhos achar que tu é maluco, ou se a tua família perceber, mas tu quer gritar, tu quer colocar pra fora, faz assim, ó. E grita. Grita. Grita bem forte, com a almofada, com o travesseirinho.
né? Abraça o travesseiro, chora, chora, chora. A gente sempre tem um amigo, né? Que é mais chegado, assim, que a gente conversa mais. Se tu não tem, pode me chamar no WhatsApp, me manda uma mensagem, a gente conversa, a gente se ajuda. Porque a gente precisa chorar, a gente precisa botar pra fora, a gente precisa conversar. E não é que tu não fale nada, sabe? É bom ter um colinho que tu deita assim, e a pessoa faz o cafunézinho, sabe? E tu só chora, só chora. E daí a pessoa te abraça e ela ora por ti. Gente, é maravilhoso. É muito bom. Porque a gente não nasceu pra ser sozinho nesse mundo, né? Esse mundo é cheio de pessoas. Infelizmente, nem todas as pessoas são pessoas boas, mas é cheio de pessoas, né? Deus coloca pessoas maravilhosas ao nosso caminho também. Deixa eu devolver minha almofadinha. Deus coloca pessoas maravilhosas no nosso caminho. Então, não tenta guardar tudo. E outra coisa, se não quer conversar comigo, se não se sentiu vontade de falar com alguém, peguei a almofada. Deita lá na sua caminha e fala com Deus. Brenda, mas eu não sei o que falar. Me faltam palavras, eu não sei como expressar, como falar com Deus. Sabe o que tu faz? Chora. Só chora. Deita lá, começa a chorar, 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 chorar. Coloca um louvor, uma música de adoração e deixa o Espírito Santo vir de encontro contigo. Aqui, cadê? Eu até peguei esse versículo aqui, deixa eu ver onde é que eu anotei ele. Que ele fala que se a gente se aproximar de Deus, Deus se aproxima da gente. Agora não tô achando. Bom, mas a gente precisa pedir pra Deus, né? Se aproximar da gente. E eu vou dizer assim, é muito fácil. Fica aqui do ladinho. Se eu precisar de tchau. É muito fácil. Quando eu era mais nova, eu pensava, né, que assim, eu tenho que me ajoelhar, fazer assim e começar. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, maravilhoso, poderoso, tudo mais que Ele é, porque Deus é maravilhoso, né? Mas a gente faz todo aquele discurso, né? E começa, né? Senhor, Criador, tem misericórdia da minha alma, porque isso, porque aquilo, e aquilo outro, começa a falar. Como se estivesse falando com um estranho, né? Só que eu tenho uma coisa pra te dizer. Deus, Ele não é estranho. Deus é Pai. Como é que tu chega pra falar pro teu pai? Tu fala assim, Pai, o Senhor que me concebeu com a minha mãe, que me criou, que me educou, que me deu todas as coisas que eu estava precisando, que me alimentou, que me deu uma cama para dormir. Ou sua mãe é, mãe, minha linda, maravilhosa, tu que me carregou no seu ventre por 9 meses, 8 ou 7, né? Poderia, por gentileza, ter compaixão da minha vida e me alcançar o copo d'água? Não, né? Como é que tu fala? Mas, mãe, tu me alcança o copo d'água? Ô, pai, me ajuda aqui. Eu, né, assim, eu falo com meu pai de um jeito muito, muito querido. O pai me liga. E aí, velho, o que tu quer? Fala, velhinho, tudo bem? É intimidade, gente, é intimidade. Claro que eu não vou chamar de velho. Sei lá, se um dia eu trabalhar. E aí, velho, o que tu quer? Eu já tô chegando do serviço, não me incomoda. Não, né? É intimidade. Quando você tem intimidade com alguém, é diferente. Tu já chega assim, fala à vontade. Uma amiga minha, que esse dia tava falando, a gente conversando sobre algumas situações, né, nossas, assim. Ela falou, que daí eu fiz tal coisa. Eu falei, pois é, a minha vontade é te dar uns tapas na cara, guria. Tipo assim,
a gente tem uma intimidade pra eu falar assim com ela. Agora, se é outra pessoa, que eu não converso muito, que eu não tenho intimidade, pois é, né? Mas que bom que tu aprendeu a lição, é. Tomara que não aconteça de novo. É diferente. Tu não consegue se abrir, tu não consegue ser você mesmo. E com Deus é assim. Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso Criador. Ele é maravilhoso. Ele é digno de todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração e tudo mais. Lógico. Só que Ele é o nosso Paizinho amado. Tu não precisa achar que Ele está longe de ti. Ele está pertinho, pertinho. Aqui, ó. Tá vendo esse espaço vazio? Ele não tá vazio. Aqui, ó. Tá Jesus, tá Deus, tá o Espírito Santo. E aí do teu lado também. Ele tá do teu lado. Tu não vê, tu pode não ver ele, mas ele tá aí contigo. Tu não precisa, sabe, fazer todo o sermão pra tentar chamar a atenção de Deus. Ele tá do teu lado, ele tá à porta do teu coração, só esperando tu abrir. Sabe? Ele tá esperando. Ih, não tô com o martelo aqui. Ele tá esperando tu pegar o martelo espiritual, sabe? E pá, pá, pá. E quebrar essa fortaleza que tu criou dentro de ti. Essa fortaleza que tu criou no teu coração, sabe? Ele quer que tu quebre isso. Ele quer que tu crie, daí que seja um buraquinho assim. Ai, Brenda, mas eu não consigo. Sozinha eu não consigo. Então só faz assim, ó. Dá uma brechinha pra Jesus, sabe? Ai, como é que eu dou uma brechinha pra ele? Jesus, me socorre! Me ajuda! Por favor, eu preciso de ajuda, eu não consigo ver sozinha. Como eu falei, não precisa de um sermão inteiro. É só pedir ajuda. Aí já tá uma brechinha. E daí Deus começa a trabalhar de dentro pra fora, de dentro pra fora. E começa pá, 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 a quebrar toda aquela muralha, quebrar toda aquela fortaleza. E daí tu vai se tornar uma Brendinha. Não tô dizendo que vai ser que nem eu, tá? Vocês podem ser muito melhor que eu, lógico. Sou cheio de defeitos. Mas o que quer dizer é que você vai ser uma pessoa fraca, sensível ao Espírito Santo. Alguém que, se Deus cochichar no teu ouvido, ai, Jesus, coisa linda que tu me disse. Tu vai entender, tu vai ouvir, tu vai sentir o Espírito Santo, tu vai ser sensível ao Espírito Santo, sabe? E é maravilhoso. Então tu tem que dar uma brechinha, uma brecha, e Deus faz o resto. Bom, o que eu ouço muito, né, é que quem tem depressão é falta de Deus. A depressão é a falta de Deus. Eu não concordo. Não concordo mesmo. Porque os momentos que eu fiquei com depressão, que foi aos 14 anos, aos 17 anos e aos 23 anos, foram os momentos que eu mais ouvi Deus falando comigo. Foram os momentos que eu mais fiquei sensível ao toque do Espírito Santo. Porque eu chorava, 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 chorava. E chorava pra Jesus. E pedia pra ele me ajudar, pedia pra ele tirar todo aquele sentimento, toda aquela vontade de acabar com a minha vida. E eu pedia pra ele me ajudar, pra ele me fortalecer. Eu falava, Deus, por favor, Paizinho, me carrega no colo que eu não consigo caminhar sozinha. Deus, por favor, tira isso de mim. Deus, por favor, me ajuda. Por favor, por favor, por favor. E era todo dia, todo dia, todo dia. Eu orava, 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 eu buscava de Deus. Eu jejuava, eu lia a Bíblia, eu ouvia louvor. Eu tava ali buscando de Deus, porque eu queria mais, queria mais, queria mais. E Deus estava sempre falando comigo. E não foi assim, hoje eu estou com pensamento ruim. Hoje, né, estou com depressão. Amanhã eu não tô mais, porque eu orei pra Deus. Não, gente. Aqui, ó. Meses. Das 2 primeiras vezes foram meses. E da última vez... 23, 24, 25. Pera aí. Gente, eu tô ficando velha. 23, 24, 25, 26. De 3 a 4 anos. Aqui, é melhor. De 3 a 4 anos com depressão. Até o ano passado. Então, assim,
E Deus vai trabalhando a nossa vida, e Deus vai moldando a nossa vida. Não é a falta de Deus. Você sabia que teve homens, heróis da fé, homens usados por Deus da Bíblia, que tiveram depressão? Um deles foi Davi. Davi não tem depressão nada, guria, tu tá louca. Bom, tem vários salmos que falam um pouco sobre isso. Mas o Salmos 42 fala assim. 42, versículo 5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão triste, ó minha alma? Opa! Não, tá certo. Eu não repeti não, é isso aí mesmo. Desculpa, vou voltar lá. Versículo 5. Por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbado dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ainda o louvarei, não é pois eu estou louvando ele. Ele ainda vai louvar a Deus, que é para a alma dele ter esperança de que aquilo vai passar. Aquela tristeza, aquela perturbação, aquele momento difícil. Versículo 6. O meu Deus, o meu Deus, desculpa. Pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas de Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Olha o que Davi estava sentindo, gente. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção.